Bom dia, gente. Bom dia! Quero primeiro saudar todas as pessoas que estão aqui, né? Sejam bem-vindos. A gente está aqui com o evento Ciência com os Pés no Chão, diálogo entre favela e academia, comemorando os 125 anos da Fiocruz, mas também, né, os 5 anos do projeto Tecendo Diálogo. Então, agora a gente vai começar com uma mesa institucional. Eu vou chamar as pessoas, né? Então, a metodologia vai seguir de uma maneira bem simples. Eu vou chamar, na ordem que eu chamar vai ser a ordem da fala, e cada pessoa vai ter uns 5 minutinhos para fazer as suas considerações na mesa, tudo bem? E aí, eu espero que vocês curtem o evento, né? Porque ele vai, né, se estender até a tarde, e ao longo, né, do evento a gente vai dizendo como é que vai ser a programação. Então, gostaria de chamar aqui Luiz Amorim, chefe do Departamento do Museu da Vida e representante da direção da Casa de Oswaldo Cruz. Renata Soares, representante da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, PR5. Lohane Cardoso, coordenadora do Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Rio de Janeiro. Nathan Neves, coordenador do Fórum Favela Universidade. Leonídio Santos, coordenador da Cooperação Social da Presidência da Fiocruz. E Alessandro Batista, do Museu da Vida e coordenador do Tecendo Diálogos. Meu nome é Luiz Amorim, eu sou um homem branco, de cerca de 1,88 de altura, visto uma camisa branca, listrada, com azul, calça preta e sapato marrom. É difícil falar né, sobre um tema que com certeza, pelo que eu vi, né, rapidamente, pelos catálogos, vocês conhecem tão bem, né, e estão pesquisando cada vez mais. Mas antes de ser chefe do Museu da Vida, eu fui, durante muitos anos, coordenador da especialização em divulgação e população da ciência, aqui da Casa Oswaldo Cruz, e do mestrado, coordenador do mestrado também em divulgação e divulgação da ciência, tecnologia e saúde aqui também da Casa Oswaldo Cruz. Então, vou comentar algumas coisas em relação à academia, né, como um todo, que eu acho que dialogam um pouco com os lançamentos, né, e com todo o trabalho que vocês vêm fazendo. O Bill Gates, começar falando do Bill Gates, mas assim, o Bill Gates, ele, em uma palestra interessante, ele solta alguns mosquitos, né, e comenta sobre a malária, né? E aí ele brinca, não, esses mosquitos foram feitos aqui em laboratório, está tudo certinho, fiquem tranquilos. Mas ele faz isso, na verdade, para provocar uma outra questão, que era, a gente tem mais recursos, ou tinha, já tem tempo essa palestra, investidos na pesquisa sobre calvície do que sobre malária. Esse é um ponto interessante porque é como o dinheiro, na verdade, molda a academia, molda os interesses da academia e as pesquisas. Então, esse é um ponto relevante, né, e que é trazido também pelo Bill Gates, ou seja, passando, né, do Bill Gates, né, claro que ele pode acrescentar alguma coisa, mas ainda assim vai ser, né, uma visão, digamos, muito eurocêntrica, né, que ainda é tradicionalmente dominante, né, na academia. A gente tem crescimentos, né, da China de produção, enfim, de ciência, de outros países também, até o Brasil contribui bastante também com pesquisa, Coreia do Sul, mas a gente tem uma tradição, digamos, na academia eurocêntrica, e sendo assim branca, né, masculina, e isso ainda se reflete também aqui na academia brasileira, né? Os que a gente tem de dados do Conselho Nacional de Pesquisa, né, e Desenvolvimento Científico do Brasil mostram, por exemplo, que apenas 12% dos bolsistas de produtividade, né, os bolsistas de produtividade seriam os que, né, como o nome diz, produzem mais, isso obviamente calcado numa ordem aqui meritocrática, né, da academia, eles se declaram pretos e pardos, né? Contra 70 que se declaram brancos e muitos não se declaram porque não é obrigatório. Em relação a gênero, isso
muda um pouco, né? A gente tem hoje mais mulheres do que homens na academia, mas isso não resolve exatamente a questão de gênero. A gente tem uma concentração também em algumas áreas e elas representam apenas 35% das bolsistas de produtividade. Então, assim, nos cargos de liderança, elas ainda estão crescendo, né, cada vez mais, mas a gente ainda tem várias questões de gênero, por exemplo, ligadas à maternidade, né? Quando uma mulher é mãe, ela tem uma baixa na produtividade dela. Quando o homem é pai, ele tem uma alta de produtividade. Isso falando em média, né, obviamente, mas de qualquer forma é um ponto interessante para a gente pensar essa questão. Bem, porque eu coloco isso porque isso tem a ver com a favela. Obviamente, quando a gente fala de racismo, fala de gênero, claro que isso impacta também na favela, e isso dá uma ideia de como a gente precisa pensar e repensar a academia, né? Felizmente, né, o catálogo mostra, isso está, né, no texto do Humberto, né, que apresenta as duas obras. A gente tem um crescimento, né, marcado com certeza por uma entrada maior, né, de pessoas da favela na universidade, felizmente pela talvez a política pública que talvez seja a mais interessante que a gente tem nas últimas décadas, né, de reserva de vagas nas universidades. É muito importante. Então, a gente vê, né, isso como resultado, né? O Leonid estava me explicando ali o salto a partir de 2010, né, das pesquisas. E isso, claro, melhora muito, né, ainda que seja um movimento que precisa ganhar ainda mais força. E aí o que eu ia terminar comentando a gente tem uma necessidade ainda maior também de mudar a academia como um todo. A gente conseguiu melhorar já essa questão na universidade, a gente tem os desafios também do estrito sensu, né, do mestrado, do doutorado. E por que isso é importante? Aí, voltando à questão do dinheiro, da hegemonia da ciência, a gente precisa de novos olhares para resolver problemas antigos, mas também problemas novos, e a gente precisa, acima de tudo, de mais dados, de mais consistências, de mais força dentro da academia para a gente fortalecer mandatos como, né, os que estão aqui representados, para que possam ter também mais dados para a gente, como sonha, ter uma política pública baseada em dados, e isso também é a nossa parte, a gente tem que também trabalhar com isso. Então, é com enorme alegria, né, que o Museu da Vida, Fundação Oswaldo Cruz e a Casa de Oswaldo Cruz, né, recebem um evento como esse, que favorece tanto e que mostra, dá visibilidade, ou seja, parte também da pesquisa para a ação, para dar visibilidade às pesquisas e resultados que estão sendo feitas por vocês. Então, parabéns. Obrigado. Bom, tá ligado? Acho que... Bom, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou Renata Soares, sou uma mulher branca, tenho cabelo na altura do ombro, castanho e grisalho, estou usando um óculos com armação dourada e um vestido vermelho e bege, um casaco preto. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, representando a nossa pró-reitora, Ivana Bentes, que estaria aqui, mas estava numa agenda em Brasília, não conseguiu retornar a tempo. Eu estou como assessora especial na Pró-Reitoria de Extensão e da Superintendência de Integração e Articulação da Extensão. Né? Então, eu quero saudar também a mesa, né, dizer que é uma alegria estar aqui nesse encontro. Mais um, né, dos encontros que a gente tem tido do Tecendo Diálogos. A gente tem muita alegria de estar participando desse movimento desde o início, né, quando num evento de Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nos territórios, em parceria com o Museu da Vida e a Cooperação Social da Fiocruz, a gente começou a realizar, né, a Semana Nacional nos territórios de Maré e Manguinhos. E, a partir daí, foram surgindo conversas, agendas e possibilidades, né, para mais do que... como a gente fala na extensão, né? Mais do que a gente quebrar os muros e levar a universidade para fora, trazer a potência, né, dos territórios para dentro da universidade. A universidade que tem muito a aprender, né, com os conhecimentos construídos nas favelas. Né? E um resultado disso são os catálogos. E
E mais do que nunca, né, apesar de desde 2017 a gente já está nessa parceria com a Fiocruz, a gente precisa, né, institucionar mais essa parceria, efetivar o nosso acordo de cooperação, fazer uma chamada para que esses projetos de extensão dialoguem cada vez mais com o Fórum de Favela Universidade, com o Fórum de Pré-Vestibulares Populares, com os outros GTs de saúde mental, né, do próprio levantamento bibliográfico, para a gente poder contribuir mais e aprender muito mais. Né? Então, mais do que nunca, eu estou aqui representando, né, a Pró-Reitoria de Extensão e a UFRJ e dizer que a gente está junto ainda nesse caminho e à disposição para todas as frentes e possibilidades que esse projeto tem, né, de potência. E é isso. Muito obrigada, gente. Bom dia para nós. Bom dia. Me apresentar novamente. Meu nome é Lohane. Fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelo black. Estou vestindo uma blusa meio off-white. Tenho algumas tatuagens pelo braço. E estou usando óculos de grau. Bom, me chamaram aqui hoje para poder falar um pouquinho, né, representar o Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Estado do Rio de Janeiro. E aproveitando, né, também os 5 anos do projeto Tecendo Diálogos, no qual eu comecei como bolsista, pesquisadora de campo, lá em 2020, e hoje, no projeto, estou atuando na coordenação justamente do Fórum de Pré-Vestibulares Populares dentro do projeto. Fico muito feliz de poder estar aqui na manhã de hoje, porque muitas das vezes a gente sai dos nossos lugares, né, de vivência, né? Nossos corpos se movimentam e eu fico muito tranquila de falar que eu sou uma mulher favelada. E sentar aqui hoje numa mesa dessa, com esses representantes, mexe um pouco o emocional, mas eu não vou chorar, não. Porque 5 anos de Tecendo. Tecendo é um projeto que, desde o seu início, ele foi pensado para colocar nós, militantes, principalmente da educação popular, nesse lugar também profissional, sabe? De trabalhar pesquisando e potencializando os pré-vestibulares populares no nosso estado. Quando eu comecei no fórum, lá em 2020, no meio da pandemia, a gente foi um momento que o fórum, inclusive, teve um grande fortalecimento por conta justamente daquele período de terra arrasada, a gente não sabia muito o que fazer. Então, a gente se uniu para dar continuidade ao nosso trabalho, né, enquanto educadores populares, mesmo no meio de todo aquele cenário da pandemia. E logo em seguida, poucos meses depois, começa o Tecendo Diálogos a atuar junto do Fórum de Prés. E nesses 5 anos de Tecendo, a gente nítido o salto que o Fórum de Prés Vestibulares teve. A gente começa ali fazendo um mapeamento eu comecei como pesquisadora de campo, né, mapeando pré-vestibulares, e é muito bom parar para pensar que hoje a gente tem mais de 200 pré-vestibulares mapeados em todo o estado do Rio de Janeiro. Todos estão no nosso mapa. Eu fico muito orgulhosa quando eu estou em qualquer lugar que eu falo, olha, abre um mapa lá do fórum, que vocês vão achar qualquer pré-vestibular perto da casa de vocês. Então, até deixar esse ponto, fazer uma saudação especial para Taisa, que não está aqui hoje, que agora está lá em Brasília, no Ministério da Igualdade Racial. Sempre vou falar isso em qualquer lugar que eu tiver. Para a Rayane Alabastes, que está aí, ó, nossa geógrafa, que começou no Tecendo como estudante de geografia, agora está aí já... Ela está no mestrado, né? Já tá no mestrado. E a Carolzinha, que não está aqui ainda, mas também começou como estudante de geografia, agora está no mestrado. Então, o Tecendo é esse projeto, esse lugar que traz estudantes periféricos, favelados, todos egressos e professores de pré-vestibulares populares,
para esse lugar de produzir ciência, produzir, divulgar a ciência e trabalhar no território. Eu acho que isso é fundamental. Todos nós somos territorializados. Eu sou cria do Morro São José Operário, na Praça Seca. Dou aula até hoje na Taquara, no pré-vestibular que eu estudei. E isso é fundamental. E aí, para eu já ir encerrando, eu anotei aqui algumas coisinhas que de cabeça fica meio difícil. O que a gente conseguiu fazer em 5 anos de tecendo diálogos com o Fórum de Prés, né? A gente mapeou mais de 200 pré-vestibulares, como eu acabei de falar. Realizamos 6 seminários de educação popular com mais de 250 educadores e educandes. Isso em vários territórios do Rio de Janeiro. A gente foi para a Baixada, a gente foi para a periferia de Niterói, a gente foi para São João de Meriti, a gente levou estudantes para a UERJ. Realizamos 2 encontros regionais, sendo que o segundo a gente conseguiu ter mais de 100 representantes dos 4 estados da nossa região, lá em Minas Gerais. Realizamos formações para educadores populares, aulões online com mais de 80 estudantes acompanhando, um aulão presencial esse ano na UERJ com mais de 250 estudantes dentro do teatrão. O teatrão esse que eu entrei poucas vezes na vida, mesmo sendo estudante da UERJ. Mas eu fico muito feliz de saber que os nossos estudantes de pré-vestibulares já tiveram oportunidade de pisar naquele teatrão, que muitas das vezes é um lugar meio esquisito pra gente. E, por fim, né, a gente realizou também uma edição do nosso fomento do Fórum de Pré-Vestibulares Populares junto ao Tecendo Diálogos, um edital completamente horizontal, onde a gente construiu com muita tranquilidade, com muita parceria junto da Fiocruz, e pudemos fomentar 36 pré-vestibulares em todos os territórios aqui do nosso estado. E é isso, eu acho que, para encerrar minha fala, 5 anos de Tecendo Diálogos é muita coisa. Se eu for parar para pensar aqui, tem muito mais coisas que eu não consegui anotar, que eu não consegui me lembrar. Mas esse projeto é importantíssimo para o fortalecimento, sem sombra de dúvidas, dos pré-vestibulares populares do nosso estado. E é isso. Muito obrigado, gente. Bom dia, gente. Meu nome é Natan. Eu sou um homem branco, tô usando óculos, tenho cabelo ondulado, tô com uma camisa preta escrita Promoção da Saúde, Acesso ao Ensino Superior e Juventude e Periferia. Bom, falar sobre o Fórum Favela Universidade é falar sobre formação, é entender o lugar que permite com que muitos jovens possam voltar a sonhar. E isso tem sido um tópico que a gente tem trabalhado bastante nesse último ano no Fórum Favela Universidade. Eu sou uma pessoa de câncer, gente, então eu resolvi fazer um texto porque certamente em 4 anos de projeto eu iria chorar. Então, pensando nisso, eu vou ler aqui o texto que eu preparei para essa manhã. Bom, quero aproveitar esse momento para agradecer em nome do Fórum Favela Universidade a todas as instituições e parceiros que caminharam conosco ao longo desses anos. Esse projeto só existe porque muitas mãos, coletivos e instituições acreditaram que a produção de conhecimento nas favelas não é apenas legítima, mas fundamental para transformar a relação entre territórios populares e a universidade. Agradecemos especialmente ao Museu da Maré, ao CEASME, à Rede CCAP, à Casa Viva, que têm sido pilares fundamentais na construção dessas pontes entre a favela e os espaços de produção de saber. Agradecemos também à Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, PR5, que sempre esteve ao nosso lado fortalecendo essa agenda e ampliando as possibilidades de atuação e visibilidade do Fórum Favela Universidade. Registramos ainda a nossa gratidão à Fiocruz, instituição que abraçou o compromisso de fazer o diálogo entre ciência e território acontecer de forma concreta, sustentada e transformadora. E, claro, há tantos outros parceiros que, direta ou indiretamente, contribuíram para que o Fórum Favela Universidade seguisse no debate acerca da inserção e da permanência de estudantes favelados nas universidades. Ao longo dessa trajetória, realizamos 3 jornadas científicas que mobilizaram pessoas de diferentes partes do Brasil, diversas favelas, universidades e instituições.
Nas 2 primeiras edições, realizadas em formato remoto e híbrido, alcançamos mais de 1.300 participantes. Na última edição, no ano de 2024, reunimos cerca de 250 pessoas circulando a cidade, pela Zona Oeste, Baixada Fluminense e aqui em Manguinhos, mostrando a força e a importância desse encontro para estudantes, pesquisadores e moradores. Essas experiências resultaram não apenas em trocas potentes, mas também em publicações, como o livro Promoção da Saúde e Difusão do Conhecimento, que será tema da nossa conversa mais tarde, e que trata-se de um registro importante de como a produção de saber feita pelos e com os territórios transforma narrativas, amplia horizontes e fortalece trajetórias acadêmicas e comunitárias. Temos aprofundado o tema da saúde mental por meio de um GT específico que tem realizado ações em escolas e universidades, ampliando o diálogo em diferentes públicos. Além disso, promovemos 4 edições do Seminário de Saúde Mental, alcançando mais de 1.000 pessoas ao longo dessas 4 edições. Iniciativa que busca transversalizar e fortalecer o debate entre educação, saúde e seus determinantes sociais, reforçando a promoção da saúde a partir do acesso e da garantia de direitos. O Fórum Favela Universidade é, antes de tudo, um projeto coletivo e é por isso que seguimos avançando. Obrigado a cada parceria, a cada instituição e a cada pessoa que fortalece esse caminho. Seguimos juntos construindo ciência com os pés no chão e o olhar atento ao futuro que queremos. E com isso, aproveito também para falar que o próximo ano, né, o ano de 2026, vai ser um ano muito importante para a gente, pensando no Fórum Favela Universidade, porque é o primeiro ano que nós queremos projetar a jornada científica Favelados Universitários para o Brasil. Então, nós queremos conhecer outros universitários de outras periferias, que tipo de saberes estão sendo produzidos nesses lugares, para então, no ano de 2027, poder realizar a primeira edição da Jornada Científica Favelados Universitários Nacional, com jovens universitários favelados de todo o Brasil. Então, com isso, eu encerro minha fala, retomando aquilo que eu trouxe no começo, acerca do sonho, acerca do futuro. E o futuro que nós queremos é esse: os jovens nas universidades, uma universidade pública que toda pessoa possa acessar. É isso, obrigado. Aproveita e fala. Não, sim, vai ter a publicação, que teremos ainda outras publicações hoje. É que eu tentei ser mais poder de síntese, sabe, gente? Mas ao longo da programação vocês vão ver. E também para evitar chorar, porque eu sou bem emotivo. Gente, vou aproveitar que o Nathan usou o tempo dele todo só para falar uma coisa muito importante. Amanhã a gente tem a última edição do Domingo é Dia de Cinema do ano. Fórum de pré-vestibulares do ano. Depois de amanhã, que eu já tô no sábado, desculpa. A gente vai exibir o Agente Secreto. Então, assim, por favor, compareçam, fortaleçam. Domingo é Dia de Cinema, eu esqueci de colocar aqui, mas ele é um outro projeto que o Fórum de Prés se juntou há uns 2 anos. A gente vem fortalecendo essa iniciativa. Então, é muito importante que a gente continue fomentando também o acesso, né, à cultura para os nossos estudantes, que muitas das vezes chegam lá no Estação Botafogo e falam: nossa, nunca tinha vindo aqui na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos continuar fomentando esse espaço e fortalecer o Domingo Dia de Cinema. Bom dia a todas as pessoas. É uma enorme felicidade, alegria e uma honra estar aqui representando a presidência da Fiocruz. Quero saudar a mesa, Luiz, Renata, Lohane, Natan, Alessandro, né? E saudar a todos. E trazer uma saudação do nosso presidente Mário Moreira. Infelizmente não. Por motivos de compromissos institucionais e internacional, ele está na Malásia. E ele mandou uma saudação para um bom evento para nós todos hoje, tá? Especialmente também quero fazer uma saudação para os parlamentares presentes, né? E para alguma representação de parlamentar que esteja aqui. Tá? Que são centrais nessa nossa missão. Rapidamente, já que nós estamos com um horário um tanto quanto atrasado, vou tentar ser mais curto, porque as falas anteriores eu acho que já sinalizaram bem o nosso caminho. Mas quero destacar que, a partir da Fiocruz,
entendemos que é uma contribuição central para o debate da contribuição das favelas e das periferias para a ciência. Mas que ciência é essa que nós estamos falando? É a ciência cidadã, é uma ciência popular que faz um movimento central em todos os seus aspectos, na luta contra as fake news, na luta contra o negacionismo, na luta contra a exploração e opressão também, que nós entendemos central como grande matriz da produção, da maior parte da produção das iniquidades socioambientais, ou seja, a concentração de riqueza e de poder. Ponto. Então, a contribuição que vem das favelas a partir do catálogo permite à academia, no caso da Fiocruz, que eu falo, orientar os seus estudantes que queiram pesquisar sobre esses dois territórios a concentração dessa produção, né? Mesmo que não tenha a sua totalidade, mas é um caminho importante. E, principalmente, para nós, é poder trazer um debate a partir dos projetos, né? Do projeto Tecendo, no diálogo com os dois fóruns, sobre saúde mental. Mas numa reflexão da saúde mental, pensando a partir do lugar que as pessoas vivem, que é das favelas. Ou seja, qual é o impacto do modelo do nosso sistema capitalista, nosso não, enfim, do modelo do sistema capitalista nesse país, no processo de adoecimento mental das pessoas desde que nascem. Essa é uma reflexão fundamental para nós. Sabe? Então, acho que é pensar em algo mais engajado, algo mais militante nesse sentido. Afinal de contas, os lados estão colocados e nós temos que fazer as opções. A partir da Fiocruz, a cooperação social, falando um pouco dela agora, é um órgão de assistência direta à presidência na perspectiva de dialogar com os movimentos, com os territórios periféricos, na perspectiva de construção, de reforçar processos para fazer a disputa dos fundos públicos, das políticas públicas. E o projeto Tecendo Diálogos ele é exitoso nesse sentido, sem medo de errar, que após 5 anos de experiência, também tem que valorizar uma metodologia de gestão qual busca recursos dentro de uma frente de parlamentares e partidos no campo da esquerda, né? Ia falar progressista, não, no campo da esquerda, ele consegue ininterruptamente manter essa gestão. Então, as pessoas envolvidas diretamente no projeto Tecendo Diálogos são pessoas vindas dos territórios, dos pré-vestibulares, né, das favelas, que constroem isso. Como o Renato apontou, o Fórum Favela Universidade e o próprio Tecendo, ele é reforçado a partir de uma experiência nossa da Fiocruz, Cooperação Social, Museu da Vida, com a extensão, a PR5, né, do FRJ, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tinha como tema a ciência para a redução das desigualdades sociais. Então, isso para nós foi muito importante. Rodamos com os territórios de Maré, Manguinhos, mas, fundamentalmente, nós pensamos qual é o legado que Fiocruz e o FRJ deixam nesses territórios com essa semana, nesse tema. E aí começou-se a fazer mensalmente encontros nos territórios. Começamos no Museu da Maré e definimos como tema ali desses encontros quais caminhos levam a favela para a universidade e a universidade para a favela. E, então, isso foi um processo, né, de um ano inteiro. O protagonismo da Fiocruz, centralmente, estrategicamente falando, nessa perspectiva, reforçar essas organizações de base. E a demonstração hoje é da publicação do catálogo. É da outra publicação, que tem um nome grande para danar, que eu não lembro agora. Enfim, como é que é? Fala aí. É necessário um coração em chamas. Enfim, produzidos, né, pelos nossos autores aí, a partir de uma residência literária, coisa e tal. E o livro da jornada, Promoção da Saúde e Difusão do Conhecimento. Tá? Então, é a contribuição direta de pesquisadores que estão a partir e na favela, construindo em diálogo com os centros de pesquisa e a universidade. Eu acho que essa é uma contribuição. E nós queremos reforçar isso, e é evidente. Apontamos que existem muitos desafios. E os desafios, para nós, central, é como construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, que seja uma sociedade promotora de saúde, que tenha a saúde como um grande indicador de qualidade de vida,
a saúde sendo um horizonte de uma sociedade do bem viver, né? Nesse sentido, nós entendemos que vamos reforçar o Sistema Único de Saúde para que ele seja eficiente, eficaz e de qualidade para o povo, ou seja, um Sistema Único do povo. E, com isso, nós temos um grande desafio no próximo ano, né, que se coloca ainda não na perspectiva da transformação de uma sociedade que nós tanto queremos, mas, fundamentalmente, das disputas que se colocam nesse cenário. Estamos vendo aí, os companheiros parlamentares que estão aí, nós, do movimento, devemos estar mais engajados, inclusive, no ano que vem, porque essa luta é de todos. E, para reforçar o Tecendo Diálogo, nós entendemos que é central fazermos esse enfrentamento. Passei um pouquinho do meu tempo, de 5 minutos. Mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui. Obrigado. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho fora do microfone para quem precisa me localizar, ok? Dito isso, conseguem me ouvir bem aqui? Eu sou um homem branco, 1,78 diminuindo, calvo, barba por fazer, estou com uma blusa azul, crachá da Fiocruz, uma calça jeans, sapato azul, relógio, com a minha inseparável boinazinha cinza, e hoje eu vou usar o óculos para leitura. Sinal dos tempos chegando, né? E meu sinal em libras, por causa da boina, é esse aqui, né? Para quem não conhece. Bom, ficar por último para falar é sempre um problema, né? Porque todo mundo já falou tudo que tinha para falar, mas ao mesmo tempo também você fica privilegiado para poder dialogar com a fala de todo mundo. E eu não tenho como não abrir fazendo um link com a fala do Luiz e do Leonide, de todo mundo. Não vou começar pela do Luiz, porque o Tecendo ele surge a partir de problema real da vida real das pessoas, né? O Tecendo Diálogos, ele não sai da academia para os territórios ou para a sociedade. Ele vai da sociedade para dentro da academia e das instituições. Isso tem tudo a ver com o exemplo e com a fala que o Luiz fez de que ciência é essa, quem está fomentando e produzindo a ciência. Tudo bem, Luiz, que o exemplo, eu fico triste da cura da calvície não ter sido encontrada ainda. Mas concordo que é muito mais importante descobrir e combater a malária. Eu acho que é isso, assim, né? A gente precisa fazer um trabalho onde a divulgação científica, eu e o Luiz trabalhamos juntos no Museu da Vida, o museu tem esse espírito, aqui a casa tem esse espírito, a gente luta e batalha por uma divulgação científica, mas também por uma divulgação científica que interfira na produção da ciência, né? Numa ciência que cuide da vida real das pessoas e menos do comércio que a ciência pode gerar e dos interesses outros de poder que a ciência pode ter, né? Então, isso tem muito a ver com os dados que o Luiz trouxe do perfil da ciência, homem, branco, enfim, não periférico, não favelado, que predomina até hoje no campo da ciência, no mundo todo, e projetos como Tecendo Diálogos e políticas públicas como a que o Brasil vem implementando nas últimas décadas mudam esse cenário. E o Catálogos, que é um dos produtos que está sendo lançado hoje, assim como a publicação da jornada científica, assim como, de certa maneira, até o Corações em Chamas, ali, nome lindo, Laísa, que está sendo publicado aqui, está sendo lançado hoje, mostram que já tem um outro perfil de ciência e de cientistas sendo disseminado e fomentado nesse país, né? A produção de pessoas como o Catálogo, de jovens cientistas com seus TCCs, mestrados e doutorados, egressos de favela e que são produções sobre favelas e de favelados, já é um sinal, na minha opinião, de que as políticas públicas estão surtindo efeito. Já é um sinal de que a luta dos movimentos sociais não é inglória, ela se manifesta. Eu falo isso porque, às vezes, a gente vê tanta coisa dando errado, tanta coisa contra, é necessário também a gente mostrar que há luta, e que a luta tem suas conquistas, mesmo que limitadas.
Eu acho muito importante isso para que a gente possa também falar um pouquinho, e as publicações deixam claras, né? Nós temos uma publicação com a produção das favelas, a gente tem uma publicação com a produção literária dos favelados, né? Sendo lançado hoje aqui. Isso mostra um pouquinho também do papel que eu acho importante, que aí vem na fala da Lohane, vem na fala da Renata, na fala do Natan, principalmente, e de certa maneira na do Leonídio também, do papel que o Tecendo Diálogos vem desempenhando nos últimos 5 anos. Né? É um momento de balanço, eu acho, os 5 anos. Esse papel ele é um papel, antes de tudo, também formativo para com a militância. Formativo duplamente, formativo na militância e formativo profissionalmente, como ficou claro aí na fala da Lohane e do Natan. Vários jovens que começam nesse projeto em iniciação, ainda na graduação, hoje estão no mestrado, estão no doutorado. Jovens aí que... Cadê a Renatinha que estava aqui? Se formou em comunicação, é jornalista já há anos aqui do nosso projeto. Então, assim, é legal, é bacana, tem um caráter muito importante, né? Tem um caráter aglutinador dos movimentos, dos prés, mas aglutinador também da interdisciplinaridade no sentido da interseção de campos. É um projeto que dialoga com o campo da cultura, dialoga com o campo da saúde, dialoga com o campo da educação e dialoga com o campo da ciência. Evidentemente, assim, ele atravessa esses campos e de maneira muito, muito importante, a ponto de nós conseguirmos fazer delegados e participar das chamadas conferências nacionais para discutir políticas públicas em praticamente todos esses campos, né? A gente conseguiu lá na Conferência Nacional de Saúde, Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, enfim, várias na de cultura. Então, isso já é uma demonstração de como o projeto está atuando, né? Está fortalecendo a luta. Dito isso, não tem como não remontar às origens do projeto, que o Leonídio disse aqui. O próprio projeto ele é filho direto do casamento de 2 políticas públicas, na minha avaliação. Uma é a política pública de cotas, que fortalece a luta dos pré-vestibulares populares. Então, o Fórum de Prés, né, não é acaso ele estar fortalecido nessa década e não em décadas anteriores, né? Se encontra com o Fórum Favela Universidade, que é fomentado por uma outra política pública que é implantada em 2005, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a maior política pública de divulgação científica que esse país tem até este momento. Vamos torcer para ter outras, né, Luiz? Mas a principal é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que gera o tal debate que o Leonídio fala em 2017, com a sociedade, dentro das favelas da Maré e de Manguinhos, e que vai fazer com que o Fórum Favela Universidade encontre com o Fórum de Pré-Vestibulares, e daí surja a articulação necessária para a gente criar o Tecendo Diálogos. E, como o Leonídio falou, vem a partir de um arranjo de governança que envolve parlamentares. Não tem como não mencionar a primeira emenda que nós tivemos, foi do mandato do então senador Lindbergh Farias, para vocês verem como é que o projeto está antiguinho já, né? O Lindbergh era senador naquela época. E, a partir daí, a gente começa a ter o apoio de vários deputados do campo da esquerda, como o Leonídio falou, que eu cito aqui e agradeço, né? O próprio Lindbergh, o Glauber Braga, Jandira Fegali, Benedita da Silva, Talíria Petroni, o pastor Henrique Vieira, que está aqui conosco, obrigado, Henrique, e o deputado Tarcísio Mota, que também está aqui conosco. Eu agradeço muito a presença de vocês e da representação dos demais mandados que também estão aqui conosco. Dito isso, assim, vou para a parte final, desculpa, Leonês, não tem como. Eu vou para a parte final da minha fala, que é muito importante, da gente pensar o que queremos. A gente fez 5 anos agora, o que queremos para os próximos 5 anos, o que nos interessa para os próximos 5 anos. Do ponto de vista... Agora eu vou precisar do óculos, gente, só um minutinho. Do ponto de vista do projeto, a gente quer continuar reforçando os fóruns, os movimentos sociais. No caso do Fórum Favela Universidade, pensar como o levantamento que está sendo feito, né, precisa dialogar de maneira mais intensa com os campos, por exemplo, o campo da saúde. Né? Como é que essa produção acadêmica que está sendo mapeada, esse levantamento, pode fortalecer um diálogo, por exemplo, com a Fiocruz?
né? Como é que o levantamento pode fortalecer um diálogo com as universidades, com os projetos de extensão da UFRJ, etc. Além disso, também, a ideia é ampliar o projeto para outras favelas da cidade. Obrigado. Para outras favelas da cidade, na perspectiva da gente pensar a maior diversidade possível de perfis de favela. A favela não é uma coisa única, gente. E pensar em regiões diferentes da cidade. Também a gente pode pensar nessa linha do fórum, né, do acordo de cooperação que já foi citado pela Renata, né, a gente firmar esse acordo. E, por fim, a gente também trabalhar na conexão do catálogo com a atuação da saúde mental, como o Leonide falou. Do ponto de vista do Fórum de Pré-Vestibulares, a gente tem que pensar como dar maior visibilidade para esse mapeamento, pensar em o mapeamento dos prés, pensar em mecanismos que facilitem, tanto de prés que possam se enxergar e se verem, né, e se aglutinarem, prés que ainda não estão no fórum, que possam entrar, tanto também dos alunos, de encontrarem prés próximos das suas residências, dos seus trabalhos, e que isso possa acontecer de maneira mais intensa, né? Além disso, também fortalecer os processos de educação popular que o Fórum faz. O próprio Seminário de Educação Popular, que é um sucesso e que a gente pretende continuar, e o edital de apoio a fomento dos prés, que mudou, né, pelo relato até dos próprios pré-vestibulares, a maneira de se perpetuar aí. E, por fim, a gente também pretende continuar com a interlocução, como ficou claro na fala do Natan, e aí serve para os dois fóruns, a articulação com outros estados, né? Acho que a gente teve um encontro sudeste de Ribeirão Neves, dos pré-vestibulares, que foi um sucesso, mostrou que existe uma organização interestadual dos prés, e que a gente pode usar aí o Sudeste como um modelo para a gente ficar conversando com outros prés. E do ponto de vista do Fórum Favela Universidade, a jornada científica que vai se nacionalizar esse ano. Queridos, eu encerro, peço desculpas por ter avançado muito na minha fala, mas é que eu achei muito importante fazer esse balanço do que foi o Fórum nos 5 anos e do que a gente pretende avançar. Agradecer também aos mandatos aí, em particular do Henrique e do Tarcísio, que a gente está discutindo como é que a gente faz para esse futuro se materializar efetivamente. Obrigado, gente.